A paz do Senhor Jesus. Vamos agora a mais uma nave de leitura, nossa leitura diária, leitura do ano de 2025. Se você ainda não iniciou a sua, convido você a fazer, que você será extremamente abençoado. Tudo na sua vida vai dar certo, a partir do momento que você lê a Bíblia. Então vamos ler hoje, esta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, os capítulos 19, 20 e 21. O Números ele tem 36 capítulos. Vejamos que já alcançamos aí, né? Vamos alcançar e finalizar agora a 21 capítulos. Ou seja, para ler a Bíblia não custa. O importante é você ter prazer e amor pela palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por esta oportunidade. E que o Senhor esteja aqui neste lugar, o teu Espírito Santo, para nos conduzir na leitura, abrir a nossa mente, para que possamos aprender e aplicar e praticar com muita fé a tua palavra. Então pega a sua Bíblia agora, vamos ler o capítulo 19 do livro de Números, o quarto livro escrito por Moisés, chamado Pentateuco, os livros da lei. Vamos falar nesse 19 agora, a água purificadora. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado o jugo. Entregá-las eles a Eleazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, isopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo, que queima a novilha. Então, o sacerdote lavará as vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial, e será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e a água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. O homem limpo ajuntará a cinza da novilha, e a depositará fora do arraial, no lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. O que apanhou a cinza da novilha, lavará as vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia e ao sétimo dia se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao sétimo não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será. Está nele ainda a sua imundície. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos 7 dias. Também todo o vaso aberto, sobre que não houver tampa amarrada, será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada ou em outro morto, e nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente no vaso. O homem limpo tomará esopo, e molhará naquela água, e aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo o utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem. Como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e sétimo dias.
purificá-lo-á ao sétimo dia, e aquele que era imundo lavará as suas vestes e se banhará na água. É a tarde, e à tarde será limpo. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água purificadora sobre ele não foi aspergida. É imundo. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que aspergir água purificadora lavará as suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. Tudo o que o imundo tocar também será imundo, e quem o tocar será imundo até a tarde. Aqui no capítulo 20, vamos ver a morte de Miriam. Moisés fere a rocha em Meribá. Moisés solicita passagem por Edom. A morte de Arão. Chegados os filhos de Israel, toda a congregação, chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então, se ajuntar contra Moisés e contra Arão. Não havia água para o povo, então, se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? Eles não disseram para morrer nós e nossos filhos. Disseram para morrer nós e nossos animais. Viu que o povo se preocupou mais com as suas propriedades, com seus bens, do que com eles mesmos. E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Aqui tira toda a dúvida dos teólogos, de alguns pregadores, que diz que Moisés não entrou na terra prometida porque ele... Como é agora? Porque ele bateu na rocha, né? Ele feriu a rocha. Ele bateu 2 vezes. Mas a palavra diz aqui que Deus: porque não credes em mim, não entrará na terra prometida, porque não me santificardes o povo. Moisés não entrou na terra prometida porque ele não santificou o povo, como no Monte Sinai, quando Deus falara para ele: santifica o povo por 3 dias. E aqui não, ele não creu no Senhor. Ele bateu na rocha, mas era para ele ter santificado o povo. Por ele não ter santificado o povo, ou seja, ele foi rebelde à voz do Senhor, não obedeceu. Por isso ele não entrou. Mas, como a misericórdia de Deus é grande, deu para este povo água abundante, para eles e para seus animais, e na qual onde estava o seu coração, os animais, os seus bens, as suas propriedades. Se estivesse no Senhor,
eles não se preocupariam que Deus enviaria água assim. Amém? Moisés solicita passagem por Edom. Enviou Moisés de Cádiz, mensageiro ao rei de Edom, a dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel. Edom era Esaú, tá? Edom é Esaú. Com nossos pais, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevivido. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins dos teus pais. Deixa-nos passar pela tua terra, não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, e nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado beberemos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa, não desejo senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. A morte de Arão. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Or. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faze-o subir ao monte Or. Depois, despe Arão das suas vestes, e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido ao seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Or, perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu a Arão de suas vestes, e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte. E dali desceram Moisés e Eleazar, vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto. Choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Capítulo 21. Para a gente finalizar essa live de hoje, do dia 14, sexta-feira, 14 de fevereiro. A derrota do rei de Arad. Ouvindo o cananeu, o rei de Arad, que habitava no Negueb, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez o voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades. E aquele lugar se chamou Horma, a serpente de bronze. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Ou seja, estavam falando mal do maná, estavam falando mal da palavra de Deus. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente,
se olhava para a de bronze e sarava. Jornada dos israelitas. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote, se acamparam em Ige, Abarim, no deserto que está da fronte de Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered. E dali partiram e se acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto que se estende do território dos amorreus, porque Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaed em Sufa e os vales do Arnon. E o declive dos vales, que se inclina para a sede de Ar, e se encosta aos limites de Moabe. Dali partiram para Bia. Este é o poço do qual disse ao Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: brota ao poço, entoai-lhes cânticos. Poço que os príncipes cavaram, os nobres do povo abriram com o cetro, com seus bordões do deserto. Partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamute. De Bamute ao vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Vitória sobre Sion, rei de Hesbom. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos o teu país. Porém, Sion não deixou passar Israel pelo seu país. Antes, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu ao fio da espada e tomou posse da sua terra, desde Arnon até o Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim, Israel tomou todas estas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, sem Hesbom e em todas as suas cidades, porque Hesbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra até o Arnon. Pelo que dizem os poetas: vinde a Hesbom, edifiquem-se, estabeleça-se a cidade de Sion, porque fogo saiu de Hesbom e chama da cidade de Sion, e consumiu a de Moabe e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Quemós, entregou seus filhos como fugitivo e suas filhas como cativas a Sion, rei dos amorreus. Nós os assentamos, nós os asseteamos, então destruídos desde Hesbom até Dibom, e os assolamos até Nofa, e com fogo até Medeba. Vitória sobre Og, rei de Bazã. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jaza. Tomaram as suas aldeias e desapossaram os amorreus que se achavam ali. Então voltaram e subiam o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles. Ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu dei na tua mão a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e falhais como fizestes a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. De tal maneira o feriram, a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou. Eles tomaram posse da terra. Então aqui finalizamos essa live de leitura nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, até o capítulo 21. E vamos prosseguir na live nos dias que o Senhor nos permitir. Então aqui chegamos a 21 capítulos do livro de Números, em 36. O quarto livro escrito por Moisés, da lei Pentateuco. Então, como não demora, com certeza finalizaremos este livro de Números antes de findar o segundo mês do ano, de fevereiro. Iniciaremos o livro de Deuteronômio, o último livro da lei, o Pentateuco. Bem? Senhor Pai eterno, Senhor da eternidade, muito obrigado pela tua palavra.
Muito obrigado pelo teu alimento espiritual. Isto é o maná do céu. É o maná, Deus, que não nos faz enjoar. Quanto mais lemos, mais queremos dele. Quanto mais lemos, mais queremos aprender e ser cheio do teu espírito. Aleluia. Nunca devemos murmurar, Deus, contra o Senhor. Porque o Senhor vê tudo, o Senhor cuida de tudo e o Senhor é Deus. Amém, irmãos? Até a próxima live, se assim nosso Deus nos permitir.